Olá, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos terminar nossa disciplina, né, de teoria da eletricidade, continuando problemas bidimensionais com coordenadas polares, certo? Isso aqui, de novo, é o índice geral da nossa disciplina. A gente está aqui no último tópico. Esse é o penúltima aula de conteúdo, certo? Teórico. Aqui, a grafia que vocês já conhecem. Então, a gente já viu, né, nas aulas passadas, que a gente pode trabalhar com a função de ARI, função de tensão, que ela já satisfaz as equações de equilíbrio, e a gente tem apenas a equação de compatibilidade para ser satisfeita no domínio, mas temos as condições de contorno, que aí pode ser para cada problema específico, né? Quando convertemos essas equações para coordenadas polares, então, nossa fusão, né? Tensão de tensão, função de tensão, é a função de Rθ agora, aí as nossas tensões ficam em função dessas equações aqui em relação à função de tensão. E as tensões, né, na direção Rθ e o cisalhamento Rθ podem ser convertidas em tensões x, y e z através dessas equações aqui, que é simplesmente uma rotação, certo? Do sistema de coordenadas, certo? Conforme o ângulo θ. E aqui é a equação de compatibilidade, no caso, do sistema de coordenadas polares, né? A gente viu o caso de problemas aximétricos, né? Pode ser simplificado. Mas agora hoje a gente vai trabalhar com este problema aqui, que é uma força concentrada em uma região semi-infinita, né? Então, imagine, por exemplo, isso aqui é um pilar, né? Com uma fundação aqui transmitindo uma carga para o solo. Mas pode ser uma placa ou qualquer outra coisa, certo? Só precisa que a dimensão desta placa, ou do solo, que seja, tem que ser muito superior à dimensão onde a força é aplicada, certo? E a gente já viu que quando a gente considera uma tensão uma força concentrada, a tensão do ponto de aplicação é infinito, né? Mas a gente pode fazer isso com aproximação, a gente pode imaginar que isso aqui está aplicado em uma área, né, bem pequena, e aí quando a gente reduz essa área para um ponto só, que vê o que acontece, na verdade, que está interessado em saber como essa carga se distribui aqui no domínio, né, no solo, por exemplo. Esse caso, por exemplo, pode ser entendido quando a gente tem em Z aqui, né, uma coisa, uma largura unitária, certo? Então a gente vai trabalhar só com o plano, né, XY ou Rθ. Então, vamos utilizar a coordenada Z. E aí, aqui a gente já de antemão já diz qual é o fisão, certo? O fisão, ele é desse tipo aqui. A gente vai ver por que já, certo? Então, é uma constante K vezes R. Aqui, por exemplo, a tensão desse ponto aqui é a distância até o ponto. E θ é esse ângulo em relação à horizontal aqui. A vertical, desculpa. Certo? Aí, θ é esse ângulo aqui. Então, é Rθ vezes seno de θ. Ok? Então, para esse fisão aqui, primeira coisa, é calcular as tensões e verificar a equação de compatibilidade, certo? Então, vamos lá. Equação de compatibilidade vai ter aqui, se vocês quiserem substituir, para fazer esse teste, mas se vocês subir aqui dá zero, não vou entrar muito em detalhes, certo? Mas essa derivada segunda de R, por exemplo, dá zero. Essa derivada segunda aqui e essa aqui
se anula, certo? Mas não vou entrar em detalhes aqui, não. A tensão sigma R, por exemplo, ela é derivada em relação a R sobre R, mais a derivada segunda em relação a θ sobre R ao quadrado. Se a gente derivar isso aqui em relação a R, é só cortar esse R, né? O resto é linear em relação a R, e depois dividir por R. Então, fica θ sendo θ sobre R. E essa outra parte aqui deriva duas vezes em relação a θ, então, derivando duas vezes, né? A gente pode dizer que isso aqui são duas funções de θ, né? Função 1 e função 2, quando a gente deriva duas vezes uma função assim, a regra da cadeia, ela fica como se fosse um A mais B ao quadrado, né? Fica a derivada segunda da primeira, mais duas vezes a derivada de uma vezes a outra, mais a derivada da segunda derivada da segunda. Isso dá isso aqui, certo? Isso aqui é essa primeira parte, e essa aqui é essa segunda parcela. E a gente vê que essa primeira parcela corta com isso aqui, e a gente fica só com isso aqui, 2k cosseno de θ sobre R. Como eu falei, né, se a gente for derivar duas vezes em relação a R, né, teria sigma θ, isso vai dar zero, certo? E o cisalhamento também dá zero. Fazer, derivar uma vez em relação a θ, dividir por R ao quadrado, e fazer isso aqui, vai ver que isso aqui se anula. Ou seja, a gente só tem tensão na direção R, certo? Então, nesse ponto aqui, por exemplo, a gente só vai ter, a tensão vai estar na direção R, a gente não vai ter nenhuma tensão na direção θ necessariamente. Ou seja, as direções R e θ sempre são as direções principais, certo? A tensão principal é essa aqui, e a segunda tensão principal é zero, ok? Então, é como se fosse uma tração simples, no caso aqui, compressão simples, né? Porque essa carga aqui é compressão, então tudo vai estar comprimindo aqui. Ok. Então, como é que a gente determina, né, quem é esse K aqui, né? A gente só tem essa tensão aqui, o que a gente pode fazer? Primeiro a gente tem que ver, né, que quando θ é igual a mais ou menos π sobre 2, sigma θ tem que ser zero e o cisalhamento tem que ser zero. Mas é automaticamente satisfeito, porque o sigma θ sempre é zero e o cisalhamento também, né? Outra coisa que a gente tem que verificar seria o equilíbrio, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Se a gente cortar aqui um pedaço qualquer aqui desse sólido, certo? As tensões que vão aparecer no contorno, elas têm que estar em equilíbrio em relação a P. Uma coisa que a gente vê em relação a essa equação aqui, de sigma R, é função de cosseno de θ. Certo? Então, quando eu variar o ângulo, quando ele for positivo, aqui ele vai dar, o cosseno dá positivo, quando for negativo, o cosseno dá negativo. Certo? Então, eu vou ter uma tensão que ela é, na verdade não, né? O cosseno, né, de menos θ é igual ao cosseno de θ, certo? Então, é uma função par, né? O cosseno ímpar. É par. Então, a tensão que eu vou ter de um lado vai ser igual à tensão do outro. Então, o equilíbrio na direção x é satisfeito, né? Porque eu não tenho nenhuma carga na direção x, e se a carga de um lado aqui for igual à do outro, elas vão se anular, certo? Então, a gente precisa saber só na direção y, e vai precisar integrar esse sigma r, e a direção y, ele tem que estar igual a essa carga aqui P, certo? Para estar em equilíbrio. E aí que a gente vai descobrir quem é K, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui um semicilindro, certo? Então, quais são as tensões nesse contorno aqui, né? Então, a gente já sabe que não tem sigma θ, só tem sigma r, nem cisalhamento. Então, quem é aqui, ó, nesse contorno aqui, o R, que é esse A aqui, né, que é um valor qualquer, ele é um valor fixo, certo? Eu só estou mudando aqui o θ. Então, as tensões ao longo
desse contorno vai ser 2K sobre A, né, que é uma coisa fixa, vezes cosseno de θ. Isso só vai mudando com cosseno de θ. Então, esse vai ter um valor máximo quando o cosseno de θ, quando θ for zero, certo? Que é o cosseno de θ dá 1. Quando isso for negativo, isso vai diminuindo. E quando for π sobre 2, né, quando for 90 graus para cá, esse cosseno dá zero. Mesma coisa para o outro lado, ele vai diminuindo aqui, quando chegar aqui dá zero, certo? Então, a tensão tem esse formato e a direção é sempre radial, ou seja, sempre apontando para o ponto no caso aqui a gente citou, né, que a origem do sistema está aqui, justamente onde está aplicando a força, né? Então, como a gente só tem σr, ela está, tensão σr está sempre apontando para a origem é o ponto, então a tensão está sempre, a tensão principal, né, que é o σr, sempre apontando para o ponto de aplicação da carga. Então, como a gente já falou, né, o cosseno de θ, ele vai ser simétrico, certo, em relação a θ, então, em relação a horizontal aqui, né, o que tiver de um lado aqui, eu vou ter do outro, então, isso vai se anular na direção x, né, as forças, somatória das forças na direção x, isso vai estar em equilíbrio. Basta ver agora na direção y, certo? Então, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar pegar a parcela de cada regiãozinha, a gente vai pegar a parcela da componente dessas cargas. Essas tensões estão desse lado aqui, né, mas na verdade essas tensões são de compressão, certo? Elas apontam para o ponto P, na direção contrária, certo? E essas tensões aqui equilibram o ponto P. Mas aí a gente vai descobrir que esse cara na verdade é negativo, mas a gente vai simplesmente, para ficar com esse negativo, vai assumir que as tensões são todas compressíveis e vai trabalhar com o seu negativo. Mas enfim, a gente vai precisar pegar a parcela dessas tensões, né, dessas tensões nessas áreas, que dá um dF, uma força infinitesimal aqui, numa área infinitesimal, a parcela que está na direção vertical aqui, na direção de P, que é essa parcela aqui. E essa parcela é justamente o dF vezes cosseno de θ, certo? Aqui está θ, né, é igual a esse, o cosseno de θ vezes dF, dF é esse vetor aqui, dF é sigma R, certo? Que é a tensão, vezes a área da aplicação. Qual é a área? É dθ vezes R. Lembra, né? Que esse arco aqui, ele é θr, né? Por causa de θr vezes R. Então, vai ser sigma R, R de θ. Certo? Aqui, ó. Sigma R, R de θ. Isso aqui é o dF, certo? Mas se eu pegar esse dF, certo? Que é esse na direção R aqui, e multiplicar pelo cosseno de θ de novo, eu vou ter a parcela na direção, na mesma direção aqui do P, certo? Então, se eu pegar esse dF, multiplicar pelo cosseno, sim, o que a gente quer é integrar θ, certo? O R é fixo, como eu falei, né? A gente vai variando θ de menos π sobre 2 até π sobre 2. E a gente vai integrar todas essas parcelas na direção de P aqui, né? E essa integral tem que ser igual ao valor de P, para estar em equilíbrio, certo? Então, a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 de cada df desse vezes o cosseno, para pegar só essa parte aqui no vertical, isso tem que ser igual a P. Então, quando a gente substitui, a gente fica com essa equação aqui, 2K cosseno ao quadrado, que é esse cosseno vezes esse cosseno. O R aqui, ó, esse sigma R vezes R, vai cortar com esse R aqui. Então, o R some, fica só o cosseno ao quadrado de θ. Esse cosseno ao quadrado de θ a gente pode substituir utilizando aquelas relações trigonométricas por 1 sobre 2 seno de 2θ sobre 2, alguma coisa desse tipo. Essa parcela de seno de 2θ, quando a gente integra, dá zero, certo? Porque é simétrico aqui, a integral, a gente fica só com 1 sobre 2
Aí fica a integral de 1 sobre 2 de menos π sobre 2 a π sobre 2. Essa integral aqui dá π, né? Vezes 1 sobre 2 dá π sobre 2. Então, fica 2k π sobre 2 tem que ser igual a P, que é a carga, né? Aplicada aqui, toda a integral, a gente tira o valor de K. K, corta 2 com 2 aqui, é P sobre π. Então, descoberto o valor de K, a gente tem em a tensão sigma R. É 2P sobre π, certo? P sobre π é aquele K, cosseno de θ sobre R. Uma fórmula... Então, isso aqui já é a solução do problema. Então, a gente não tem sigma θ, não tem cisalhamento, só tem o sigma R aqui, a tensão radial, que varia com θ e R dessa forma. Então, quando R tende a zero, isso tende a infinito, então dá para ver aqui, e vai variando com cosseno. O cosseno de zero, certo? O zero é aqui na direção de P, certo? Ele é maior, e quando eu vou aumentando, variando esse cosseno de menos π sobre 2 a π sobre 2, eu vou distanciando de zero, né? Isso vai diminuindo até zero, até zerar aqui para o lado. Uma forma de enxergar isso aqui é imagina que eu tenho um cilindro aqui, embaixo, essa carga P, e esse cilindro tem um diâmetro D, certo? Um cilindro qualquer, entender já para que serve ele. Então, um ponto qualquer desse cilindro, certo? As coordenadas R e θ dele, né, serão θ, é isso aqui, e R é essa distância do ponto até esse ponto que eu estou analisando, certo? No cilindro. Então, eu tenho aqui R e θ. Eu tenho uma relação entre R, θ e D, certo? D aqui é o diâmetro desse cilindro que eu estou analisando. Então, o R, que é a distância até o ponto de aplicação aqui, vai ser igual a D vezes cosseno de θ, certo? D cosseno de θ. Essa parte aqui. Se eu pegar esse valor de R aqui, né, que é igual a D cosseno de θ, e substituir na minha equação, eu vou cortar aqui ó, o cosseno com cosseno, certo? Vou ficar com 2P sobre π cosseno sobre D cosseno. Isso dá 2P sobre πd. Olha que legal. Isso é uma conta agora que não depende mais nem de R nem de θ. Ou seja, isso aqui é um valor fixo para um determinado cilindro D, de diâmetro D. Ou seja, todos os pontos desse cilindro, ele tem o mesmo valor de tensão, que é 2P sobre πd. Então, quando esse cilindro é menor, esse 2P sobre πd aumenta, certo? Porque o D diminui. Quando eu tenho um cilindro maior, esse 2P sobre πd diminui, né? A tensão diminui. Então, quando eu vou me afastando, aumentando esse P, vai diminuindo. Certo? Então, ó, esses pontos aqui do lado, apesar de estar mais próximo, né? O R seria menor, o cosseno dele é maior, né? Então, uma coisa anula a outra, e o que eu tenho é que todos esses pontos, ele tem a mesma tensão. Lógico que esse ponto aqui, onde está aplicado a carga P, ele é um ponto singular, certo? Que não tem uma tensão infinita. Ou seja, eu tenho um Dzinho aqui, esse D, quando vai diminuindo esses círculos aqui, se eu pegar um D bem pequenininho, aí isso aqui vai para o infinito, né? Mas isso pertence a esse mesmo cilindro grande aqui. Isso, na verdade, porque eu estou analisando pontos distantes desse ponto aqui, certo? Tá? Ponto de aplicação. Certo? Então, é isso que a gente chama de bulbo de tensões. Então, quando a gente tem uma carga aplicada aqui a uma região semi-infinita, essa carga é distribuída nesse corpo maior aqui através desses bulbos de tensões. Então, eu tenho vários cilindros e quanto mais próximo aqui, maior a minha tensão. Isso é importante, por exemplo, se eu tiver um solo que aqui a tantos metros eu tenho um solo diferente, eu quero saber
qual a tensão desse solo mole, por exemplo, eu tenho aqui, que vai aparecer dessa carga aqui de cima. Então, tenho que calcular. Aí eu só pegar o diâmetro do cilindro que cabia ali e eu tenho as tensões naquele ponto, né? Ele pode estar um ponto, que ele só pode estar aqui do lado, né? Não exatamente aqui embaixo. Enfim, dá para analisar a tensão e saber, ajudar a saber quanto isso aqui vai descer, né? Quanto deslocamento vai ter, enfim. Pronto, isso responde essa pergunta. Agora a gente vai depois tratar outra pergunta, que é se eu tivesse essa carga distribuída no lugar de uma carga concentrada. Então, para isso, a gente vai precisar definir essas tensões aqui, que na verdade é só uma tensão, né? Que é sinal R. A gente vai escrever elas em função de x e y. Certo? Então, ter sigma x, sigma y e um cisalhamento, certo? Porque eu vou mudar o sistema de coordenadas, aí aparece o cisalhamento. Então, aqui é o sigma R, certo? X é igual a R cosseno. Então, se a gente substituir aqui R por x sobre cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado sobre x. Aqui, certo? Isso aqui eu tirei do livro, e o livro, ele considera aqui a horizontal sendo a vertical sendo x e a horizontal y. Não sei porquê, mas estou seguindo aqui o livro, certo? Quer dizer, eu sei porquê, né? Mas não necessariamente precisará fazer isso. Na verdade, é porque a gente geralmente considera o θ, o zero do θ, é a direção x. No caso, o zero do θ é nessa direção aqui. Então, sempre o x é R cosseno. Essa é uma definição. Como a gente definiu que o zero é nesse sentido, para facilitar, né? Porque senão a função de tensão e as coisas ficam mais complicadas, ficar, enfim, maiorzinho. Aí, para permanecer com essa mesma relação, que é uma relação padrão, digamos, x é R cosseno, como o zero está aqui, o x então tem que ser para cá também. Enfim, eu escrevo sigma R assim, certo? Nesse formato. A gente, na verdade, vai precisar escrever, a gente vai precisar só tirar o R, mas a gente vai deixar o θ. Então, eu vou entender já já por quê, certo? Então, a gente pode escrever a tensão sigma Y, certo? Utilizando essa forma aqui de trocar o sistema de coordenada. Como eu não tenho nem sigma θ e nem cisalhamento, eu tenho que sigma Y é seno ao quadrado sigma R. Certo? Y, seno de R, é seno ao quadrado sigma R. E o sigma x é sigma R cosseno ao quadrado, sigma, e o cisalhamento sigma R seno cosseno. Então é só multiplicar isso aqui por seno ao quadrado, depois por cosseno ao quadrado, e cosseno seno, e a gente tem isso aqui. Vai ficar cosseno ao quadrado seno ao quadrado, aqui é cosseno à quarta, cosseno à terceira, seno. Certo? Para que isso? Para resolver este problema. Imagina agora que a gente, em vez de ser um ponto concentrado, é uma carga distribuída entre y1 e y2, certo? Y aqui é o horizontal agora. Para não mexer antes, por exemplo, esse problema. E aí, como é que a gente vai calcular as tensões com essa carga distribuída? A gente vai usar o princípio da superposição. A gente vai imaginar que essa carga distribuída é formada por várias parcelas infinitesimais dp, onde dp é o valor da carga distribuída, P, vezes um dy, que é uma areazinha aqui embaixo, certo? E aí, a gente vai calcular quanto é as tensões para esse dp, e depois vai integrar isso, essa tensão que a gente vai encontrar em um ponto qualquer, vai integrar de y1 até y2. Só que em vez de usar y1 e y2, a gente vai usar o θ.
A gente vai integrar, na verdade, θ variando de θ1 até θ2. Que já tem as funções escritas em funções de θ. Certo? Então, aqui a gente vai fazer com dy. Voltando lá, ó, sigma y, é isso aqui, certo? Mas aqui é por KP. No caso, nosso, em vez de ser para P, a gente vai calcular para dp. dp, vai ser igual. dp, na verdade, é p dy, né? Parece um dy aqui, faltou. Ah, sim, dp já é p dy, certo? Então vai ficar d sigma y, vai ficar o p y e o dy aqui no final. Então, quanto vai ser esse aqui, né? É o sigma y para essa parcela de P. Quanto vai ser o sigma y total com todas as parcelas, vai ser a integral do d sigma y, tá? Desculpa, aqui tá cheio, mas é y. Que vai ser a integral disso aqui em relação a y. Só que em vez de integrar em relação a y, vou integrar em relação a θ. De θ1 a θ2. Então, eu vou ter que substituir tem que jogar o jacobiano aqui, essa relação entre dθ e dy, certo? Então, a gente acha essa relação assim, ó. O y é igual a x tangente de θ. Se eu derivar daqui, a gente tira aqui a derivada de y em relação a θ. Vou mostrar como, mas dy de θ é x secante ao quadrado de θ. Ou seja, dy é x secante ao quadrado de θ vezes dθ. É só substituir. Isso aqui é o jacobiano, né? X no quadrado de θ, da transformação entre y e θ. Então, é só substituir isso aqui em dθ. Aí, quando eu pego esse secante é 1 sobre o seno. Aí fica esse 1 sobre seno, quer dizer, 1 sobre cosseno. Aí, esse 1 sobre cosseno ao quadrado, eu corto com esse cosseno ao quadrado e fico só seno ao quadrado. Então, esse 2p sobre p é fixo. Vou sair, só integral de θ1 a θ2 do seno de θ ao quadrado. Aí, uso de novo aquela relação trigonométrica, seno de θ ao quadrado é 1 sobre 2 mais cosseno de 2θ sobre 2. Aí eu integro isso. A integral, né, de 1 sobre 2 é θ sobre 2. Aqui eu tenho sobre 4 já. Aqui fica 2. É o θ sobre 2, né? E esse seno de 2θ saiu 2, fica cosseno, 2, esse cosseno de θ, na verdade, saiu 2, fica 2 seno de θ. Aí, na verdade, quando integro, né, fica sobre 2, aí fica esse 4 aqui. Então, isso aqui avaliado em θ1 menos θ2. Vai ser a tensão total Y nesse ponto. Aí eu tiro esse 4, certo? Fica P de 2π, 2θ mais seno de 2θ. Aí eu substituo aqui θ1 e θ2, então vai ficar 2θ1 menos 2θ2, menos seno de θ1 mais seno de θ2. Que o seno de menos, enfim, só substituir, vai ficar integral, né? Vai ficar esse menos esse. Resultado disso menos isso. Certo. Achei aqui a minha tensão, sigma y. Ela tá chata ainda que tá variando aqui com esse teto, né? θ1 e θ2. Mas era bom que a gente tivesse, que a gente dissesse aqui quem é esse A, essa distância, por exemplo. Sim, outra coisa, né?
O desenho aqui, o P está meio que variando, né? Mas na hora de integrar, eu tirei o P daqui da integral. O P era a função de y aqui, ó. Aí dá essa integral aqui, se ele for função de y. Aí tem que transformar ele em função de θ. Mas aqui eu já estou considerando que ele é fixo, certo? Que é uma carga distribuída aqui, uniformemente distribuída. Aí eu tirei da integral. Fazendo isso para as outras tensões, eu tenho uma tensão σx, bem parecido, sigma y e cisalhamento. Se a gente for calcular o ciclo de Mohr, a gente tem sigma x, y, cisalhamento. A tensão desviadora, lembra, é sigma x menos y sobre 2. Aí vai ficar isso menos isso corta, isso menos isso corta. Isso menos isso soma, vai ficar 2 vezes isso. E isso menos isso soma também, vai ficar menos 2 vezes isso. Aí esses dois e esses dois corta com esses dois aqui de baixo. Então fica P sobre 2π seno de 2θ 1 menos seno de 2θ 2. E o sigma médio, que é a média de sigma x e y, vai ser a soma sobre 2. Aí eu somo isso aqui, vai dar isso corta com isso corta com isso. Mas isso aqui soma, vai ficar 4 sobre 2, dá 2θ1. Isso aqui soma, dividido por 2, dá menos 2θ2. De novo, esse 2 corta com esse 2 aqui de baixo, fica C sobre π, θ1 menos θ2. O cisalhamento, deixa eu... Acho que não precisa não, se vocês quiserem, podem desenhar em casa. Mas, imagine o ciclo de Mohr, você tem o sigma x de um lado, sigma y do outro, menos cisalhamento, mais cisalhamento. Você tem essa distância entre o outro, que é o sigma d, e a altura é o cisalhamento, xy. Então, o raio do ciclo de Mohr, que é o sigma máximo, que é o tal máximo, né, o cisalhamento máximo, é a hipotenusa do triângulo, né? Então, isso ao quadrado, esse raio do ciclo de Mohr ao quadrado, é o sigma desviador ao quadrado, mais o cisalhamento ao quadrado. Dá isso aqui, certo? Essa parte aqui é fixa, né? Isso aqui é o quadrado. Eu tenho isso aqui ao quadrado, que é o desviador, e essa aqui é a parte do cisalhamento ao quadrado. Certo? Aí, manipulando isso aqui, a gente chega nessa equação aqui. Aqui vai ficar seno ao quadrado, seno de um vezes seno do outro, certo? Aqui vai ficar cosseno ao quadrado, cosseno de um vezes o outro. Aí o seno ao quadrado de um com o cosseno ao quadrado do outro, soma, vira 1. Esse seno ao quadrado de um com o cosseno ao quadrado do outro também soma, vira 1. Tudo positivo. Aí fica esse 2 aqui. Eu vou ficar só com seno vezes seno de θ1 e θ2 e cosseno e cosseno de θ1 e θ2. Certo? Aí eu divido tudo por 2, corto o quadro aqui, vira 2, certo? Eu tenho essa equação aqui. Então, esse é o raio do ciclo de Mohr, certo? E eu já tenho o centro do ciclo de Mohr, né? Que é isso aqui. Aí eu uso essa relação trigonométrica aqui, seno de A, seno de B, é igual a metade de cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. E cosseno de A, cosseno de B é 1 sobre 2, cosseno de A menos B, cosseno de A mais B. Então, aqui, ó, eu tenho seno vezes seno, o A é 2θ1 e B é 2θ2. Aí você vai ficar isso aqui, ó, cosseno de 2θ1 menos θ2, menos cosseno de 2θ1 mais θ2.
E aqui eu tenho cosseno, cosseno, que vai virar isso aqui de baixo. Mas veja que é bem parecido, né? A única diferença é que aqui é menos, aqui é mais. Então, quando eu fizer isso mais isso, esse menos com esse mais, corta, certo? Porque o A e B é igual, dos dois. Então, isso corta com isso. Eu vou ficar só com isso e isso, que é igual. Aí eu vou somar, vai ficar 2 vezes o cosseno de um menos o outro. Então, dá 2 vezes o cosseno de 2θ1 menos o cosseno de 2θ2. Mais um fica. Esse 1 sobre 2 é aqui, isso aqui de fora. Certo? Eu fico só com isso. Aí eu fico com a minha solução final. Desalhamento ao quadrado é p ao quadrado de 2p ao quadrado, cosseno de 2θ1 menos 2θ2 mais 1. Certo? Eu posso dizer que isso aqui é 2 vezes θ menos θ2, certo? Esse A aqui eu posso dizer que é θ menos θ2. Então, cosseno de 2θ menos θ2, eu posso dizer que é isso aqui, ó, 2 cosseno ao quadrado de θ menos θ2. Menos 1 mais 1. Aí corta esse 1 com esse 1, eu chego nessa equação aqui, ó. Corta esse 2 com esse 2 aqui, π ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ menos θ2. Tiro a raiz disso tudo, que está tudo ao quadrado. Tenho que o cisalhamento máximo, né, o raio, vai ser P sobre π, cosseno de θ1 menos θ2. Certo? Então, esse aqui é o raio do círculo de Morse. Né? Então, a tensão principal vai ser a média mais isso, e a segunda tensão principal, digamos, vai ser a média menos isso. Vamos ver aqui a média de novo. A média é isso aqui, ó. Sobre π, θ menos θ2. E aqui, ó, P sobre π, cosseno de θ1 menos θ2. Certo? Aqui, ó. A tensão 1 e 2 vai ser as principais, né? Vai ser a média, mais ou menos, o raio do círculo de Mohr, né? Então, a média é isso, mais ou menos, aqui virou seno, por quê? Ah, isso aí. Seno também da luz, seno da luz. Não sei porque virou seno. Acho que cosseno aqui. Então, ó, no final vai ficar P sobre π, θ menos θ2, mais ou menos seno de θ1 θ2. Então, vamos tentar ajeitar isso, né? Então, aqui está θ1, certo? E aqui está θ2, né? Tudo em função desses dois variáveis, né? θ1 e θ2 dá uma ideia de quanto é a dimensão, né? De onde está a área que está aplicada essa carga. Quanto maior θ1, mais distante vem para cá, e quanto maior essa diferença θ1 e θ2, mais próximo você está dessa carga, né? Então, a gente pode chamar θ1 menos θ2 de W, que é esse ângulo aqui, certo? Por exemplo, o θ1 mais θ1 mais 180 menos gama, menos 180 mais θ2 dá zero. Aí corto 180 com 180, então isso menos isso tem que ser igual a isso. Tá aqui ele para cá, o W também. Aqui, ó, θ2 continuando, tá aqui, e aqui θ1 continuando, tá aqui. Se fizer um menos o outro, ó, dá W. Depois eu faço dividir. Então a gente pode dizer que o raio de Sugimoda, que é o aceleramento máximo, é simplesmente P sobre π seno de ômega. E as tensões principais é P sobre π
ômega mais ou menos seno de ômega, lembra, né? Que é θ1 menos θ2, mais ou menos seno de θ1 menos θ2, que isso agora virou ômega, certo? Então, isso aqui a gente já viu, isso aqui a gente entendeu, isso aqui entendeu. Então, ó, para um ponto qualquer, imagine esse ponto aqui. Isso aqui, imagina que eu tenho um círculo, certo? Que ele começa num ponto de aplicação e termina no outro ponto de aplicação, certo? Esse círculo aqui. Ele continua aqui, certo? Tem um arco aqui entre o ponto 1 e o ponto 2, mas é um círculo que passa por esses pontos. Qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto dessa circunferência, se a gente traçar aqui, ligar o ponto 1 ao ponto 2, esse ângulo aqui, ele é constante. Vocês podem testar aí. Isso é de trigonometria. Ou seja, qualquer ponto aqui, veja que a tensão, aceleramento máximo e as tensões principais só dependem desse W. Quanto maior esse W, maior vai ser a tensão. Quando é que é maior? Quando eu estou mais próximo da carga. Aí esse W aumenta, né? Esse ângulo aqui que eu abro aqui. Então, se eu fizer o menor círculo que eu posso fazer, né? Seria um círculo aqui cujo diâmetro é justamente essa distância, seria a maior tensão, né? E quanto maior esse diâmetro, menor a tensão, porque esse W vai ficando menor. Então, todos esses pontos do mesmo círculo que passa por esses dois pontos, eles vão ter a mesma tensão. Então, da mesma forma que o outro, a gente calculou o sigma R, né? Que era constante no cilindro. Isso dá para ver quando esses pontos se juntam, a gente vai ter um cilindro que tangencia esse ponto, né? Quando esse ponto e ponto vão se juntar. E aí a gente tem a mesma solução, né? Então, as tensões principais são iguais em todos os pontos do mesmo cilindro, que passa por esses dois pontos. E a direção principal é justamente a direção na metade de W. A tensão principal é justamente θ1 mais θ2 sobre 2. Quem quiser provar, dá para provar fácil pelo círculo de Mach. Né? A gente tem as tensões principais, tem um raio, nem precisa, né? Pelas tensões principais, dá para calcular o raio. Então, se a tensão principal, né, é a metade de θ1 e θ2, a metade de θ1 e θ2 é justamente, vai estar o centro da aplicação da carga. Se eu pegar a metade desse ângulo aqui, vou ligar, ele vai dar aqui no meio, né? Ou não, vai ser. Vai ser mais 81. E aí, a gente tem que a direção principal sempre aponta para o centro aqui. Sempre aponta para a metade desse ângulo gama aqui. Tá ok? Pronto, eu vou mostrar rapidinho como é isso no MATLAB, certo? Assim tem aqui as expressões principais. Esqueci. Então, aqui, né? Aqui que eu estava falando, né? A direção principal, a principal vai ser nessa direção, né? E a outra, claro, é sempre perpendicular, né? A maior tensão vai ser nessa direção que é na metade do ângulo θ1 e θ2, ou seja, aponta para o centro do carregamento aqui, né?
Isso era de imaginar, né? Essa direção. E a direção a principal secundária, né? É perpendicular a esse ângulo. Se a gente fizer isso, for fazer um desenho e achar a distribuição das tensões principais e as direções principais, traçar as direções principais, a gente tem esse diagrama aqui, que dá para ver bem como é a distribuição das tensões quando tem uma aplicação de uma força em uma determinada área aqui, como é a distribuição, né? A força vai indo para os lados aqui, certo? Pronto, sim, como eu falei, né? Eu vou mostrar rapidinho o MATLAB, certo? Mas na próxima semana, seguindo lá no livro, vai ter explicando como é a ideia do ensaio diametral. E ele segue essas mesmas premissas aqui que a gente viu, na verdade, nesse teste aqui. Nesse caso aqui. Teste diametral, a gente tem um cilindro, certo? Não é uma região semi-infinita, é só um cilindro, e a gente tem uma carga concentrada dos dois lados. Então, na verdade, para chegar nas tensões desse caso, desse cilindro com a carga comprimido, certo? A gente usa essa solução aqui. E vamos ver lá no livro, pode pesquisar na internet. Aí eu queria um trabalho falando da história do ensaio, além da teoria das tensões, claro, também, né? E porque ele é utilizado para calcular resistência à tração em concreto. É muito utilizado, né? Tá ok? Então, vou mostrar aqui rapidinho. Diagonal, deixa eu puxar aqui para vamos só. Esqueci isso aqui, certo? Eu utilizei do outro. Então, eu vou rodar um caso daquele, uma região semi-infinita, com a carga concentrada, P unitária, ou seja, meganewton. Isso aqui é só para plotar, certo? Eu vou plotar na região X, lembrando, né, que X é a direção vertical dela, aqui, certo? X é a direção vertical e Y é a horizontal. Então, vou plotar de 0 a 6 metros e de menos 3 a 3 metros, né, quadrado, certo? Aí eu fiz aqui um grid, certo, para plotar. Para cada ponto desse, x, y, eu calculei o raio, x ao quadrado mais y ao quadrado, depois eu tiro a raiz. Eu tenho esse problema, né, que quando o raio for muito pequeno, ou seja, para pontos próximos do P, próximo de 0, 0, esse raio é muito pequeno e a tensão tendo infinito, e aí fica ruim de visualizar a tensão. Então, digamos que tem uma região ali próxima à carga P, que a carga está meio que distribuída ali, pode se considerar desse jeito, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu posso considerar que, na verdade, eu tenho um cilindro cortado, acho que, digamos que aqui onde está aplicada a força, eu tenho um cilindro cortado, certo? Um furo pequeno, e essa carga, na verdade, está distribuída nesse cilindro, distribuída dessa forma, entendeu? Então, é como se a carga aplicada, na verdade, não fosse esse P, mas essa carga aqui distribuída. E aí, sim, eu tenho um problema mais bem formulado, né, que eu não tenho tensões infinitas, e a resultante, né, dessas cargas a gente já viu que é o próprio P, então a gente pode imaginar que é isso, né, a gente tem um furinho aqui, essa carga P está distribuída nesse furo, desse jeito, né. E aí eu considerei que esse furinho
ele tem 0,2 20 centímetros, vou colocar 10 centímetros. Então, ó, o raio que for menor que 0,1, eu vou considerar que é igual a 0,1, só para fixar aquele valor, certo? Então, eu vou precisar de cosseno e seno, certo? O cosseno é x sobre r e o seno é y sobre r. Quem são as tensões? Tensão sigma r é isso aqui. Sigma r é 2p sobre π, cosseno de θ sobre r. 2p sobre π, cosseno de θ sobre r, certo? Isso aqui eu já estou fazendo tudo matricial, certo? X, y aqui é matricial, esse raio já é matricial, e aí eu estou fazendo essa conta para todas as matricial, né? Esse cosseno é matricial, o resto é escalar. Pronto, eu tenho o sigma r, agora é só plotar. Então, esse contour plot, ele traça curva de nível, né? Então, lembrando, curva de nível, ele vai traçar para o mesmo valor de sigma r, onde estão esses valores, né? Imagina que eu tenho uma superfície mostrando as tensões, e eu faço um corte para ver para determinado valor de sigma r, como é a curva de nível, e essas curvas de nível tem que ser circular aqui, para dar certo, né? Porque isso aqui é a curva de nível sigma r, porque eles têm o mesmo valor de sigma r em todo esse círculo aqui, certo? Então, vamos rodar até aqui para ver o que dá. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, vários círculos, e aqui, ó, ele vai tendendo ao infinito quando eu vou diminuindo os círculos. Vamos ver aqui de cima da barulha. Tá vendo aqui? Se não tá circular mesmo, é por causa da definição. Esse aqui não tá bem quadrado. Vai pra cá. Então, vai círculos e vai tendendo ao infinito, mas daqui eu diminuo aqui. Aqui como vai crescendo a tensão sigma R. Agora vamos plotar as tensões sigma x, sigma y e cisalhamento. Mas a gente vai usar aquele para transformação lá, né? Sigma y é sigma r seno de θ quadrado, sigma x é sigma r cosseno de θ quadrado, cisalhamento é cosseno vezes c. Vou só fazer isso. Sigma x é sigma r cosseno ao quadrado, sigma y é sigma r seno ao quadrado, e o cisalhamento é sigma r seno cosseno. Pronto. Depois eu ploto. Aqui é o cisalhamento. Logicamente, ele vai ser bem alto aqui em cima, né? Justamente quando eu estou cortando, estou aplicando a carga concentrada ali, vai ter um corte, um cisalhamento muito grande dos lados, certo? E é assim que ele se comporta. Aqui as tensões na direção Y, que é a direção horizontal. A direção principal é a direção vertical, né? Onde é a aplicação da carga. Mas eu tenho essas tensões aqui, laterais aqui. Direção horizontal. E a direção X, certo? Que parece a direção R, né? Quando θ é zero, sigma R é igual a sigma θ. Inclusive, se a gente colocar os dois juntos, deixa eu aumentar aqui para cá também. Eu preciso para aqui também. Se você comparar, ó, aqui é a tensão na direção X, que aqui é vertical para baixo, compressão, e aqui radial. Vocês viram que a curva de nível, ela passa aqui nos mesmos pontos, tá vendo? Na direção X aqui. Muda para os lados, claro, porque a direção R e a direção X, ela é igual nessa direção. Quando eu vou para o lado aqui, a direção R é nesse sentido e a X é sempre para baixo. Então, se eu quiser só a tensão na direção para baixo, ela diminui mais rápido quando eu vou para o lado, né? Porque o sigma R, cosseno vai diminuindo, né? Varia com o cosseno. Enfim, era isso a aula de hoje. Então,
Então, até a próxima semana. Eu vou parar aqui. Até a próxima.